Uma vez formada a personalidade, a atenção fica imersa nas preocupações que caracterizam nosso tipo. Perdemos a capacidade essencial, própria da criança, de reagir ao mundo tal como ele é, e começamos a nos tornar seletivamente sensíveis à informação que alimenta a visão de mundo de nosso tipo. Vemos o que precisamos ver a fim de sobreviver e nos esquecemos do resto. Por exemplo, se você e eu entrássemos numa sala cheia de estranhos, seu hábito talvez fosse o de buscar aprovação, ao passo que, se o meu fosse o de ter medo, eu procuraria razões para ir embora. O que é importante para você sentir segurança teria de ser apontado para mim, porque eu estaria preocupada com outra coisa. Mas o fato é que nenhum de nós dois estaria em sua essência. Estaríamos tomados pelos pensamentos e pelas emoções características de nossos tipos, e não estaríamos naquela posição fora de nós mesmos, ou seja, o lugar que atingimos durante as experiências culminantes de nossa vida. Nem estaríamos vendo, objetivamente, o desenrolar dos eventos naquela sala, porque a nossa atenção teria se estreitado para colher a informação específica ao nosso ponto de vista. Para estender o exemplo, se vamos juntos a uma festa, você em busca de atenção e aprovação, e eu tendo de superar meu medo, bem que poderíamos estar indo a festas em planetas diferentes. No final da noite, teríamos escolhido diferentes estranhos com quem conversar. Teríamos dito conversas radicalmente distintas. Teríamos nos apresentado diferentemente e guardado no bolso diferentes números de telefone, antes de deixar o recinto. Se mais tarde resolvêssemos comparar anotações, descobriríamos ter extraído conclusões distintas a partir da mesma conversa e ter acreditado ver intenções distintas no rosto do mesmo estranho. Exagerei esse quadro para enfatizar que você e eu tendemos a focalizar a atenção em aspectos diferentes de uma mesma cena e para reafirmar que nenhum de nós vê a perspectiva total de possibilidades em seus 360 graus. Não vemos a mesma realidade porque estamos cegos para aquilo que não atrai nossa atenção e porque tendemos a focalizar a informação importante para nosso tipo. É fácil dar nome às preocupações de um tipo. Este livro está repleto de autodescrições feitas por aguçados observadores de si mesmos, que foram suficientemente generosos para descrever seus hábitos emocionais e suas preocupações mentais. Eles dão nome às questões para as quais sua atenção é atraída. Mas, mais importante ainda para que aprendamos a desviar a atenção de nossos hábitos, nos dizem também como prestam atenção às questões que governam suas vidas. Não é surpreendente que exímios observadores de si mesmos, muitos dos quais praticam meditação a sério há muitos anos, sejam capazes de nos contar como focalizam a atenção nas questões que preocupam suas mentes. Observação e atenção fazem parte da linguagem do mediador. Você está consciente de que? Você está presente ou disperso? Observe o objeto ao qual você está prestando atenção. Note para onde vai sua atenção. Uma vez que se desenvolva um observador interno estável dentro de nós, é fácil reconhecer as diferenças entre os objetos mentais e emocionais que cruzam o espaço interior. Temo, contudo, que tenhamos nos preocupado tanto em dar nome àquilo que atrai nossa atenção, que deixamos de observar como se organiza a nossa atenção. Ao percebermos a informação que interessa ao nosso tipo, estamos alerta para nossas questões, mas não para as formas como colhemos as informações que alimentam essas preocupações psicológicas. Para ampliar nossa comparação entre os tipos ou pontos,
aquele que busca afeição e aprovação, ponto 2, orgulho, e aquele que tem medo, ponto 6, medo, poderíamos perguntar aos dois o que lhes ocorre quando querem a aprovação de alguém, e aos 6, o que lhes ocorre quando ficam com medo. É provável que observadores de si mesmos, inexperientes, respondam algo como: me sinto atraído a quem paquerar, ou fico trêmulo a quem fugir. Se os 2 e os 6 não são capazes de observar os desvios internos da própria atenção, então não perceberão como colhem indícios no ar, nem conseguirão descrever qualquer ajuste sutil que façam dentro de si mesmos. Esses 2 e 6 podem ser autênticos espertos no reconhecimento de indícios mínimos que prometam afeição ou que indiquem perigo em potencial, mas talvez não saibam descrever a própria sensibilidade, nem nos mostrar como trabalhar nossa atenção a fim de podermos participar de sua visão de mundo. Com observadores de si mesmos experientes, obtemos uma descrição mais apurada das típicas colocações da atenção, que derivam um ponto de vista de um tipo. Eis uma observação de si mesmo de um típico 6. Mesmo que você não seja um tipo medroso, mas, se tiver trafegado na rodovia 101 na costa da Califórnia, sentirá empatia pelo estado mental da depoente. Eu trabalhava em Los Angeles, enquanto meu marido se formava na Politécnica, e eu dirigia na 101 2 vezes por semana. Eu já conhecia bem a rotina da estrada e não tinha problema, a não ser que estivesse perturbada por alguma coisa. Então, tinha realmente de me concentrar na estrada. Na verdade, era melhor que eu estivesse ao volante. Porque, se eu tivesse passado uma semana ruim e meu marido estivesse dirigindo, eu simplesmente seria incapaz de olhar pela janela do lado da ribanceira. Vinham à minha cabeça imagens de pneus derrapando ou de o carro não completando a curva, imagens tão fortes que me deixavam com náuseas. Ora, certo domingo eu não estava com a menor vontade de voltar para Los Angeles e me vi tendo de me desligar e recuperar o controle, porque a mente não parava de me arrastar por sobre o despenhadeiro, em direção às rochas lá embaixo. O final da história é que acabei no hospital, não por ter passado por cima do penhasco, mas por me ver despencando, e exatamente antes de atingir as rochas, dei, num reflexo, uma guinhada na direção. Atravessei a pista de tráfego contrário e fui de encontro ao lado da montanha. Este 6 estava claramente sob o domínio de uma projeção mental, quando tentou se salvar de uma queda que só estava acontecendo em sua mente. Ela prosseguiu dizendo que a queda parecia muito real. Sentiu-se despencando, viu as rochas e pensou, ao virar a direção, que já não adiantava tentar se salvar. Também teve plena percepção de que todo o incidente ocorrera em alguns segundos, e assim que se recuperou, corajosamente voltou ao volante, mantendo a atenção fora do alcance de sua imaginação durante o tempo em que ainda dirigiu na 101, até seu marido terminar o curso. Essa mesma mulher contou o seguinte de sua infância. Eu tinha pavor de minha mãe. Ela bebia e em 15 minutos era capaz de mudar sua personalidade normal e se transformar numa pessoa incrivelmente desagradável e que não me queria bem. Quando ela começava a beber, eu me perguntava, será que vai passar do limite? Será que vai ser muito ruim? Eu ficava vigiando o tempo todo para ver se ela tinha escondido alguma garrafa, e quando ela bebia, eu não tirava os olhos do seu rosto, imaginando como seria seu comportamento mais tarde naquela mesma noite. Olhava para ela e tentava imaginar. Seu rosto parece calmo. Vai berrar comigo? Começa a parecer grotesco? Começa a cair no sono? Eu imaginava seus outros rostos, assim que eu a via tomando o primeiro trago,
e decidia ficar ou fugir com base naquilo que eu achava seu rosto propenso a fazer. Este 6 é ao mesmo tempo abençoado e oprimido por uma imaginação, que foi fortalecida durante uma vida inteira de práticas diárias. Abençoado no sentido de ter acesso potencial a um mundo rico e detalhado de experiências interiores, e oprimido no sentido de que sua fantasia é suficientemente forte para substituir momentaneamente a realidade objetiva. Evidentemente, ela fazia projeções quando girou o volante. Não há dúvida de que, neste caso, sua fantasia interior se projetou exteriormente, fazendo com que ela interpretasse mal a situação. Ela haveria de concordar que a projeção também funcionava quando ela tentava interpretar os hábitos etílicos de sua mãe. Uma boa porcentagem de suas observações, com certeza, se baseava em indícios físicos, já familiares na própria mãe, e no fato de que ela tinha pavor de ser humilhada ou maltratada. Mas também é verdade que ela recorria para suas visões numa época em que, na vida de uma criança, as circunstâncias eram desesperadoras, e suas imagens eram suficientemente fortes para substituir seus pensamentos. Ela aprendera a fazer perguntas às suas visualizações. Usava os outros rostos como fonte de informação para se apoiar emocionalmente e agia de acordo com o que via.